todo mundo está desativado. E assim que alguém tiver alguma dúvida, tá, ou quiser questionar alguma coisa, vocês ativem o microfone, tá, para a gente poder ter algum tipo de interatividade. Beleza? Então vamos lá, capítulo 9 de João. Então só recapitulando, né? Quando a gente estava lá, a gente fez o estudo lá na igreja, a gente parou basicamente, salvo engano, no capítulo 8, tá? Então, o que a gente tinha até então, né, do capítulo 8, só para a gente refrescar a memória, né, para ninguém esquecer, né, o que aconteceu. Então, Jesus estava falando dentro do templo, né, para o pessoal judeu, e ele falou, né, na última parte do capítulo 8, ele fala sobre a acusação, né? Ele acusa o povo, fala que eles não são filhos de Abraão, que eles queriam matar ele, e o pessoal até chega a pegar pedra com ele. Então, ele termina essa parte do capítulo 8, né? E aí a gente entra, então, no capítulo 9. Então, vamos lá. Primeiro, né, versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, tá? Então, primeiro, quando é que isso acontece? Tá? Ou seja, em que momento que Jesus está caminhando e está vendo, então, esse homem cego? Aí a gente tem duas referências, tá? Primeiro, né, onde Jesus estava, né? Então, lembrando, Jesus estava dentro do templo, né, e ele sai do templo. Então, o que a gente tem que lembrar? O templo aqui a qual ele fala, ou seja, a saída que Jesus está aqui, é possivelmente o mesmo local onde acontece, onde o coxo é deixado para que ele possa mendigar. Então, provavelmente na porta na parte do templo chamado de Formosa, tá? Então, era o local onde as pessoas levavam, né, aqueles mendigos para que eles ficassem lá e que eles pedissem esmola e recebessem algum tipo de dinheiro. Então, Jesus está saindo, ou seja, quando ele sai, ele olha e vê, então, esse homem que está lá. E aí, o que acontece? Esse coxo, só para a gente lembrar de referência, tá, é o mesmo referenciado em Atos 3:1. Tá? Então, seria esse mesmo local. Então, provavelmente, é esse local onde Jesus está. E aí o detalhe, ele fala, eu vi o homem cego de nascença. Isso é extremamente importante nessa parte do versículo. Por quê? Vamos lá, versículo 2. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, o que acontece? O povo judeu naquela época, especificadamente nesse contexto aqui, aqueles que estavam com Jesus, eles tinham uma ideia de que, para que alguém tivesse algum tipo de enfermidade, ou seja, alguma coisa ruim acontecesse com ele, ele tinha que ter cometido um pecado, ou os seus pais deveriam ter cometido um pecado. Ou seja, eles tinham naquela época em mente duas possíveis situações. Ou seria hereditário, através de seus pais diretos, ou eles mesmos teriam feito algum tipo de pecado. E aí, qual é o detalhe? No versículo 1, ele fala que o homem nasceu cego. Ou seja, para que alguma coisa tivesse acontecido ele, provavelmente seria mais alguma coisa dos pais. Os pais deveriam ter feito alguma coisa para que ele nascesse com esse tipo de problema. E olha só o que acontece no versículo 3. Respondeu Jesus. Deixa eu chegar a telinha um pouquinho para cá. Respondeu Jesus, versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, o que acontece? Aqui ele insere três coisas, né, que deixa claro. Primeiro, os conceitos que a gente tem de derivação de pecado, elas podem vir de três locais. Duas, os judeus já conheciam até então, que seria o próprio pecado da pessoa, que neste caso, o que eles poderiam estar pensando? Quer dizer que essa criança, como ela nasceu cega, ela deve ter feito alguma coisa no ventre. O que não é muito diferente, porque a gente já tem essa referência, por exemplo, quando acontece de Esaú tentar matar Jacó dentro do ventre da mãe. Ou seja, já é uma coisa que eles tinham em mente que poderia acontecer. O segundo caso seria que os próprios pais tivessem feito algum pecado. E aí onde a gente vai ter essa referência? Tá em Êxodo 25, Êxodo 34:7, Neemias 14:18. Todos eles vão falar de pecados que transcendem a sua descendência, ou seja, elas são passadas para a próxima geração. Só que aqui Jesus coloca um terceiro caso que fica muito claro, que é exatamente o de Adão, ou seja, o pecado original. Então a gente teria três possibilidades da inserção do pecado. Então, pai, a própria pessoa, e nesse caso o pecado original de Adão. E mais que isso,
Jesus deixa claro que não só isso, ele fala que, olha, além disso, isso aconteceu para que fosse manifestado a minha glória, ou seja, a glória de Deus. Então ele insere esse terceiro conceito que até então para o povo judeu não era, eles não tratavam ele como um caso válido. Por enquanto ele só tem as duas versões. A pessoa fez alguma coisa errada ou seus pais fizeram alguma coisa errada. E aí Jesus vai começar a tratar disso. E aí ele vai lá, versículo 4. E aí, o que é interessante? Vamos lá, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E esse caso aqui, para deixar claro, não quer dizer que, lembrando, este dia, tá, a gente vai ver no versículo 14, é um dia de sábado. Não quer dizer que eu só possa fazer boas obras de Deus enquanto tiver sol, né? Por quê? Olha lá, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, esse versículo deixa claro que, primeiro, o que Jesus quer dizer? Que todas as coisas que ele está fazendo até o momento, elas têm que ser feitas enquanto a luz. E ele fala que ele é a luz do mundo. Ou seja, ele referencia que tudo que está acontecendo, que ele está sendo feito, é porque ele está fazendo. Ou seja, enquanto ele estiver no mundo fisicamente, aquilo deve acontecer. Então ele vai continuando, porque ele já sabe que mais na frente ele vai ser então crucificado e ele não estará mais com aqueles que ele tem andado até agora. Então é isso que ele deixa referenciado. Olha, enquanto houver luz, ele joga essa ideia para ele mesmo. Enquanto eu estiver aqui, nós precisamos fazer esse trabalho. É a nossa função. E aí ele vem lá, versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Primeiro, o que a gente tem aqui? Ele faz o milagre, né? Então até no versículo 7, ele joga, né, cospe no chão. Alguns entendem que essa referência de misturar a saliva com a terra, nada referencia aquilo que a gente tem em Gênesis, né? Falando que do homem o pó veio e do homem ao pó voltará, ou seja, seria uma referência direta a essa ideia da terra, ou seja, que nós não somos nada e que ele que criou. Então seria uma ideia referência exatamente a essa parte da criação. E aí ele vai continuar. Você vai ao lago, ao tanque de Siloé. Primeiro, a gente já tem alguns tanques referenciados. Para quem lembra, né? A gente tem aquele primeiro, o tanque de Betesda, né? Que é feito, lembra lá? Na parte norte de Jerusalém, ou seja, aquele primeiro que a gente viu lá atrás. E agora ele referencia um outro tanque, que é o tanque de Siloé. Só para a gente situar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma... consigo compartilhar a tela? Tá, não estou conseguindo compartilhar a tela aqui, mas o que acontece? Onde é o tanque de Siloé? Então a gente tem o templo e no lado sudeste, tá? Ou seja, um pouquinho mais abaixo dele, no sentido sudeste, é onde fica o tanque de Siloé. Para a gente ter uma ideia de referência, isso ficava não mais que 800 metros de onde o cego estava, tá? Então de onde ele estava pedindo esmola até esse tanque, você tinha 800 metros para andar. Então ele vai andando até esse lago. E aí por que alguns colocam, né? Por que ele manda exatamente para esse lago, ou para essa piscina, né? Ou esse tanque de Siloé? Alguns entendem que, assim como Jesus foi enviado, ou seja, o sentido de ser enviado à Terra, referencia diretamente também para onde ele enviou o homem. Ele fala, olha, você vai até lá, que é onde eu tenho te enviado. Ou seja, seria essa ideia daquela pessoa que foi enviado para que ele, então, pudesse lavar. Né? Lembrando, o lago não tem nada de especial, ele só precisa exatamente fazer aquilo que foi ordenado, para que ele então tivesse a restauração da visão. E vamos lá, versículo, continuando aí, né? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aí aqui é uma grande questão, voltou para onde? Voltou para onde Jesus estava? Voltou para o centro da cidade? Versículo 8. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Ou seja, ele volta, depois de ser curado, lembrando, né, esse é o sexto sinal que a gente faz, né, que Jesus tem feito. Aí o que ele faz? Ele volta para casa.
Ou seja, o que isso quer dizer? Porque os vizinhos o conhecem. Então, são pessoas que estão ali, que moram com ele ou perto dele, que o reconhecem voltando para casa. Porque o que a gente tem que lembrar? Como é que era feito os pedidores de esmola? Eles tinham suas respectivas famílias, os familiares levavam essas pessoas até esse ponto de Formosa, dentro do templo, para que eles pedissem esmola, e depois eles iam lá e buscavam ele de novo com aquele dinheiro que foi arrecadado. Então, por isso que os vizinhos conhecem que essa pessoa, ele não era um cara que não tinha uma casa ou que vivia na rua sem ninguém. E ele vai continuar lá no versículo 9. Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Então, olha só, a gente tem dois casos de grupos aqui. A gente tem um grupo de vizinho que olha para aquela pessoa que ele reconhece que era o mendigo que pedia lá e disse, nossa, mas esse cara que está andando aqui, que está te enxergando, de fato é aquele cara que pedia esmola. E de outro lado, você tem um grupo que olha para ele, vê que ele está enxergando e fala assim, não, mas não tem como essa pessoa ter passado a enxergar assim do nada. Ninguém nunca viu isso aqui antes. E eles falam, não, é alguém que parece com ele, seria como se fosse um sócio dele, né? É uma pessoa que anda, mas que parece muito, mas não pode ser, porque não tem como essa pessoa estar enxergando. E ele vai continuar lá no versículo 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram... Oh, desculpa, antes, terminando lá. É ele mesmo, porém dizia, sou eu, ou seja, ele afirma que ele, de fato, é aquele mendigo que essas pessoas o conhecem. Ou seja, eu sou realmente aquele cara, sou eu de verdade. Versículo 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Então o que a gente tem até aqui? Primeiro, Jesus faz a parte dele, ele então manda uma ordenança para que esse cego pudesse ser curado, ele vai lá, cumpre, ele assume quem é ele, dentro do seu retorno, ou seja, ele fala de fato, eu sou essa pessoa que está enxergando, e ele fala o milagre que aconteceu com ele. Mas qual o detalhe? Ele conhece Jesus até este momento apenas por ouvir. Ele não sabe a fisionomia de Jesus, porque ele não viu até então, né? Então ele já ouviu falar, e ele, ó, eu escutei uma pessoa fazendo isso, mas ele não sabe quem ele é. E aí vamos lá. Ó, qualquer dúvida, vocês abrem aí o microfone e falam. E pergunta. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Aí aqui a gente tem um detalhe. Quem é esse grupo de fariseus que é então levado? Primeiro, vamos lembrar. Todos os fariseus, né, que estão lá parte do Sinédrio, eles querem matar Jesus. Eles já estavam instigando alguma maneira de conseguir tirar ele da linha. Esses fariseus têm aqui, existem duas possibilidades, tá? Alguns entendem que seria um grupo de fariseus que teria vamos dizer assim, um poder pré-determinado pelo Sinédrio para que pudesse fazer algum tipo de investigação, porque o Sinédrio aprovaria qualquer coisa que eles o fizessem. Outros entendem que esse grupo de fariseus foi formado, exatamente como foi questionado João Batista lá no começo do capítulo 1, para que eles pudessem averiguar isso. Por quê? Porque todo mundo estava naquele murmurinho. Quem é que fez isso? E lembra, Jesus já fez um milagre no sábado que eles estavam atrás dele. E agora, de novo, ele o faz. E o pessoal, não, a gente precisa descobrir quem é esse cara. Então, o mais provável seria que, de fato, o Sinédrio carimbasse um grupo para que pudesse fazer esse tipo de investigação. E eles vão lá e chamam, então, essa pessoa que uma vez era cega para dar algum tipo de explicação. Ele vai lá, versículo 14. E era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Por que esse versículo é importante? Porque lá no começo do capítulo, tá? Na verdade, no finalzinho do capítulo 8, no versículo 59, se vocês olharem aí, vocês vão olhar que depois que Jesus fala aquilo para aquela multidão, eles se levantam para pegar a pedra para poder apedrejar Jesus, e Jesus então sai. Alguns entendem que, por mais que os judeus estivessem irados com Jesus, eles não pegariam uma pedra no sábado, que era um dia reservado, para que pudessem matá-lo. Não chegaria a esse ponto. Tem um grupo minoritário que entende isso, que então esse acontecimento seria um pouco depois do sábado, né, no final das festas.
E outros entendem que não. Como o versículo declara nítido que é o sábado, então não há dúvida, né, a se restar sobre isso. Então, de fato, os fariseus teriam feito isso no sábado, buscado por que ele fez isso no sábado, questionado ele depois, né, no caso o cego depois. Mas o acontecimento, de fato, aconteceu no sábado. Então, é a grande maioria, eu acho que eu também entendo ser nesse rumo daqui. E a gente tem lá, então, versículo 15. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhe respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Então, olha só o que acontecia. Na ideia dos judeus, dos fariseus especificadamente, eles tinham dois dilemas. Primeiro, se um cara que era cego passou a ver, esse Jesus que a gente está buscando, ele não pode ser de Deus porque ele não guarda o sábado. Então, na ideia deles, essa era uma premissa que ela tinha que ser validada. Se esse cara não guarda o sábado, não é de Deus. E eles, então, têm uma ideia de que essa pessoa é qualquer coisa menos vindo da parte de Deus. De outro lado, você tem outro grupo, ou seja, acontece uma divisão, onde eles começam a questionar. Mas se esse cara não é de Deus, como é que ele pode fazer esse tanto de sinal? Então, começa a gerar aquela dúvida sobre quem de fato seria Jesus. Então, a gente tem um grupo dividido. Uns pensam uma coisa e outros pensam outra. E eles ainda não conseguem conciliar essas supostas verdades que eles criaram para poder validar se Jesus veio de Deus ou não. Porque eles querem confirmar que Jesus, de fato, é um mentiroso. E a gente vê lá, versículo 17. De novo, perguntaram ao cego, ou seja, é como se fosse aquela ideia de policial bonzinho e malzinho. O cara toda hora tá perguntando para saber o que está acontecendo. E ele vai lá, de novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E aí ele vai lá e responde, que é profeta, respondeu ele. Ou seja, ele fala, olha, a pessoa para fazer isso aqui, ela tem que ter um tipo de poder. E ele vai lá e fala, olha, essa pessoa tem que ser profeta. O que já contraria o que todo aquele grupo de fariseus queria classificar Jesus. E ele vai lá, versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Dois detalhes aqui. Primeiro, qual seria a idade dessa pessoa? Por quê? Porque eles mandam chamar os pais. Ou seja, eles falam, não, esse cara aqui não tem lógica, alguma coisa está errada nele, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o pai, vamos chamar os seus respectivos pais. Por que eles foram chamar os pais? Primeiro, só para a gente contextualizar, quando é que uma pessoa, como se diz, no contexto judeu, se tornava maior de idade? Tá? Naquela época existia uma coisa, a pronúncia, né, exata, eu não, assim, não sei pronunciar, mas existiam duas coisas que aconteciam para os homens e para as mulheres. Então, para as mulheres, a partir dos 10 anos e para os homens, a partir dos 11 anos, até eles completarem os homens 13 e as mulheres 12, acontecia um ritual chamado Bar Mitzvah para homem e Bat Mitzvah para mulher, que eram aqueles conhecedores da lei. Ou seja, eles iam lá, liam o Torá, lia toda a parte judaica de contexto, e eles eram classificados, então, a partir desse momento, como responsáveis pelas suas próprias atitudes. Ou seja, então, esse homem específico, ele já tinha mais de 13 anos. Então, a partir de 13 anos, você já poderia ser responsável pelos seus próprios atos. E aí ele vai continuar lá. Primeiro, ele chama os pais, porque ele não acredita nisso que acontece. E vamos lá. Versículo 18, versículo 19. Chamaram os pais e os interrogaram. Este é vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Versículo 20. Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem me abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. E aí olha só que interessante no versículo 22.
Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ou seja, os pais são questionados, ou seja, eles vão para lá, e diferente do que poderia... Alguns entendem que pode acontecer duas coisas. Uma, os pais não protegem o filho no sentido de, olha, ele que seja responsável por aquilo que ele tem dito e afirmado, e outros entendem que os pais conhecem tão bem o filho que eles deixam a cargo dele a responsabilidade de falar essa suposta verdade. E eles falam, olha, a gente já sabe que quem declarar alguma coisa de Jesus está fora, ou seja, ele vai ser expulso. Então, deixa que ele se vira. E aí o que acontece lá no versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Olha só o que acontece. Os judeus, para tentarem criar uma resposta plausível, eles falam: olha, você pode dar isso aí, glória para Deus, mas para essa pessoa aí chamada Jesus, esse cara aí é pecador, porque ele não guarda o sábado, ele tem feito milagre. Então, pode ficar desde que você renuncie o milagre de quem o fez e fale que ele é dado por Deus. Mas assumir que é essa pessoa, não. Isso aí a gente não aceita. E olha lá o que ele fala no versículo 25. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Versículo 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vô-lo disse e não atentastes. Ou seja, ele fala, olha, como se fosse aquela pessoa, aquele policial, né, que quer interrogar a mesma pergunta várias vezes para ver se o cara entra em algum tipo de contradição. E pelo contrário, ele fala, olha, eu já disse isso, vocês não estão me atendendo, vocês não estão me ouvindo. E ele vai continuar lá. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? E aqui ele cutuca com a vara curta. Porque os judeus estão querendo matar Jesus e o menino que acaba de ser, né, de receber o milagre, ele fala, uai, por quê? Vocês estão querendo se tornar discípulo desse cara que fez o milagre? E aí, aí os judeus devem ter, sim, subido na primeira caixinha de fósforo. E olha lá o que ele vai continuar. Versículo 28. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E aí, olha só a resposta fantástica do menino. Versículo 31. Desculpa, versículo 30. Respondeu-lhe os homens: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Ou seja, vocês que são colocados como os grandes conhecedores da lei, aqueles que conhecem tudo que é relacionado a isso, vocês não conhecem essa pessoa que veio e fez um milagre em mim? Por quê? Para eles, para que um milagre pudesse acontecer, a pessoa teria que ter vindo de Deus e não ter pecado. Então, como é que uma pessoa que tem esse conceito não poderia ser conhecido desses fariseus conhecedores da lei? Então, ele cutuca de novo com a vara curta. Versículo 33. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, ou seja, ele reforça aquela ideia que acontece no começo do versículo 13, que eles entendiam que uma pessoa que nasce com pecado teria que ter feito alguma coisa ou seus pais deveriam ter feito. E ele esquece de toda a referência que é colocado depois em Romanos, falando do pecado original. Ou seja, até então eles não têm essa ideia. E aí o pessoal fica, quem é você que nasceu em pecado para vir falar alguma coisa para mim? Para nós que somos fariseus aqui, a gente que trata sobre a lei. E aí ele vai terminar lá, e o expulsaram. O expulsaram de onde? Tá? Da onde que eles expulsaram? Primeiro,
Eles pegaram essa pessoa, tá? Uma vez que acontecia, né, que o Sinédrio determinava que uma pessoa era expulsa, tá? Então ele tinha uma exclusão social, religiosa e econômica. Ele não era expulso da cidade, ele continuava morando, mas ele não poderia mais frequentar a sinagoga, não poderia ter nenhum tipo de ajuda financeira ou algum tipo de trabalho, e socialmente ele era excluído. Então é como se houvesse uma tarja preta nele, fala assim, ó, ninguém converse com esse cara. Então, esse é o sentido dessa parte de expulsar, ou seja, ele é separado, tá, desse pessoal. E aí a gente vai lá, versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ou seja, quem é essa pessoa chamada Filho do Homem? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Ou seja, agora ele consegue referenciar a pessoa que cuspiu no lodo e passou nos olhos dele com essa pessoa que vem falar. Agora ele consegue ter pleno conhecimento que de fato ele falava com Jesus. E aí ele continua lá, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Ou seja, Jesus está falando com aquela pessoa, e aí aquelas pessoas que estão ao redor estão escutando ele falar. Ele fala: uai, mas por um acaso a gente é cego? E aí ele vai responder categoricamente, versículo 41. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado algum. Ou seja, se vocês não tivessem conhecimento daquilo que está acontecendo, sem problema nenhum, porque vocês não seriam justificados ou julgados por isso. E ele termina: mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aquela a frase clássica, né? Quanto mais nós conhecemos, mais nós seremos julgados. Ou seja, se o povo não tivesse conhecimento, né, falasse que não, eu não enxergo, tudo bem. Mas ele fala: olha, vocês se declaram conhecedores, e é exatamente por isso que vocês serão julgados. E assim ele termina, então, o capítulo 9. Então, quando que isso acontece? Né? Lembrando, todo esse contexto ele acontece no finalzinho, né, da festa das cabanas, ou tabernáculos, ou tendas, né, chamado de Sukkot, e vai começar a festa da dedicação, né, a chamada Festival de Luzes. Então, exatamente nesse momento histórico, né, no contexto de data, que está acontecendo esse respectivo momento. Lembrando, esse é o sexto milagre, é o sexto sinal que Jesus faz, e é o segundo que ele faz no sábado, contrariando todo o povo fariseu. Ou seja, toda aquela galera de Sinédrio, que já estava grilada com ele agora, e agora 2 vezes mais, porque ele fez de novo o milagre no sábado. E aí eu vou deixar aqui no capítulo 9, para depois, semana que vem, a gente continuar no capítulo 10. Qualquer pergunta, questionamento? Se não, encerramos por aqui.